Sim ou não? Então olha só, eu fico fascinado com as coisas. Eu decidi hoje de manhã fazer essa série. Na verdade é o seguinte, eu já sabia o que ia pregar hoje, já tinha colocado no coração o que pregar hoje. Só que quando eu comecei a pensar nos assuntos e tal, eu disse, rapaz, isso é impossível de eu falar num culto só. É impossível, não tem como. E aí, Deus colocou no meu coração para fazer uma série sobre a ação do Espírito Santo na igreja, né, o agir do Espírito Santo na igreja. E aí, a gente vai começar com uma palavra assim, profética, e o cumprimento dessa palavra em Atos. Aí Deus é tão maravilhoso que eu não tinha combinado nada com a PIB Jovem, nada. E aí, quando eu chego aqui, ele disse, pastor, eu queria que o senhor orasse. Que o senhor orasse uma música nova que a gente vai cantar, né? Eu queria que o senhor orasse. Quando ele diz, é exatamente uma música que foi baseada no texto que eu vou pregar hoje. Né? Deus não é maravilhoso? Jesus não é maravilhoso? Isso não é coincidência não, isso é providência. Amém? Isso aqui é a obra do Espírito Santo na igreja. Tudo a ver. Amém? Então, queridos, olha só, nós vamos ler dois textos importantes, tá certo? Serão textos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. A gente vai ler inicialmente, né, Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. E depois, a gente vai para Atos 2 também. Então, não tem erro, todos dois, né? Joel 2, Atos 2. Então, quem nos assiste em casa também, queria que você acompanhasse bastante essa palavra que Deus tem para você. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Joel 2, 28. Profeta menor, Oséias, Joel, aí depois vem Amós, Obadias, Antigo Testamento. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. Aí, você já bota o dedo aí, para a gente dar continuidade, você já bota o dedo aí, separando, e marca lá Atos 2. Atos 2. Porque a gente termina de ler Joel, já vai para Atos 2. Atos 2 é a partir do primeiro versículo mesmo. Beleza? Quem encontrou Joel 2 diz amém. Então pronto, então vamos lá. Diz assim, a palavra do Senhor em Joel. E depois disto, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre servos e servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça, sol tornar-se-á em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Atos capítulo 2. Nós estamos aí pulando centenas e centenas de anos. Existe uma certa incerteza específica quanto à data de Joel, porque ele não faz muita referência ao tempo, mas a maioria dos historiadores colocam
no período do reinado de Joás. Isso dá em média 800 e poucos anos antes de Cristo. Então, vamos lá trabalhar, vamos arredondar o negócio. 900 anos depois, acontece Atos capítulo 2, que diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio um vento do céu, um som como de um vento impetuoso, um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram o quê? Todos ficaram como? Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou admirada, perplexa. Pois olha que coisa interessante, cada um os ouvia falar em sua própria língua. Eram gente de todas as nações. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Como é então que os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? São partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, e nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que é que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles, diziam: eles beberam vinho demais. Em outras palavras, esse cabratão é bêbado. No versículo 14, levanta-se Pedro e diz, com os 11 em alta voz, dirigindo-se à multidão: homens da Judeia, todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Obrigado pela tua obra, a obra do teu Espírito Santo em nossas vidas. Eu creio, Pai, que foi o Espírito que inspirou cada frase, cada palavra, cada ponto dessa palavra. E eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, que seja o mesmo Espírito que ilumine a nossa mente para entender essas palavras, para entender aquilo que Tu tens para falar aos nossos corações. Tem misericórdia de nossas falhas, nossos erros, mas em nome de Jesus nos mostra o Teu querer, nos mostra a Tua vontade. É assim, Deus, que eu oro, que eu creio e que eu Te peço, em nome de Jesus, amém. Pessoal, olha só, a gente leu o cumprimento de uma profecia. Isso que é fascinante na Bíblia, isso que é maravilhoso na Bíblia. A Bíblia, querido, não é como um livro qualquer. A palavra de Deus não é um livro qualquer. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, ela é penetrante e ela se cumpre. Uma promessa feita há séculos e séculos atrás, 900 anos aproximadamente, aceitando essa data de Joel. Então, ela atravessa o tempo e cumpre-se claramente em Atos capítulo 2. A obra do Espírito Santo é algo fascinante, e a minha oração é que nesses momentos que nós teremos juntos, a partir de hoje, na vigília, que nós vamos ter sexta, dia 28, e no culto, no dia seguinte, eu creio que Deus vai falar muito ao teu coração. Nós vamos falar sobre muita coisa. Eu quero falar sobre
ação do Espírito nesse momento que nós estamos vivendo como igreja. Eu quero falar sobre frutos do Espírito, quero falar sobre dons, quero explicar qual a razão de tudo isso, qual o propósito de tudo isso, porque Deus não faz nada sem propósito. Há uma razão do Espírito Santo agir na igreja hoje, há uma razão do Espírito Santo estar presente na igreja hoje. Nós cantamos aqui, muitas músicas nesse aspecto, nessa linha, sobre a presença de Deus, sobre a presença do Senhor. Cantamos inclusive, trechos de Atos 2, vem sobre nós. Então, eu quero que nesse momento você possa se colocar mesmo na presença de Deus, para entender a obra do Senhor. Aliás, Deus, Ele tem um plano maravilhoso. Quando nós lemos lá em Gênesis, logo no início, nós vemos um Deus que fez tudo, Gênesis capítulo 1, e a palavra do Senhor que o Espírito Santo já ali estava. Logo nos primeiros versículos diz assim: o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então Deus, lá em Gênesis, narra um pouco da formação dessa realidade que nós vivemos hoje, do universo, do mundo que nós vivemos hoje. Mas ali há algo que vai marcar a característica da humanidade, que é o pecado. E a partir de então, o que nós temos na Bíblia? O que nós temos na Bíblia é a narrativa, uma narração de como Deus, age a partir de então, para o resgate da humanidade. A Bíblia é fascinante, ela começa com Deus agindo e criando algo belo. O homem vem, suja, mas ela termina com Deus agindo, criando novos céus e nova terra. E onde havia pecado, há no final glorificação do nome do Senhor e um povo restaurado, um povo salvo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vivemos um período, querido. A gente muitas vezes se inquieta com isso, não entende isso, que nós somos limitados. O que é o nosso tempo aqui na terra? É mínimo. Poucos dias, poucos anos. A Bíblia diz que é como uma neblina, que hoje aparece e amanhã se esvai. Por mais que almejemos cuidar da nossa saúde, devemos fazê-lo, o fato é que o tempo que nós caminhamos aqui é muito pequeno, muito pequeno. Lidamos com um Deus que é eterno, e na sua eternidade, Ele traçou esse plano, e nós vivemos esse plano. Agora, na certeza de que aqueles que estão em Cristo Jesus, Ele usufruirão da eternidade com o Senhor, amém? Então nós vivemos essa realidade, e estudar a ação do Espírito Santo é entender que nesse processo, há toda a trindade envolvida. Nós temos o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo envolvido. E naquele grande dia, naquele grande e maravilhoso dia, nós podemos entender e visualizar toda essa realidade, toda essa fascinante realidade. Agora é interessante que essa profecia, ela é dada em um momento assim interessante. Se você quiser ler o livro de Joel, embora não é a minha proposta hoje é aprofundar em Joel, mas se você for ler o livro de Joel, você vai ver que é um livro com uma característica bem interessante. É um livro que ele vai falar, ele vai profetizar mesmo, sabe, sobre esse grande dia onde Deus haverá de julgar a terra. Há uma parte da profecia de Joel que se aplica no contexto da época, e uma outra parte que transpõe o tempo, se aplica a Pentecostes, a gente já viu, e vai mais além e aplica-se no dia da grande volta de Jesus, quando Ele definitivamente vem julgar céus e terra e consumar toda essa obra, todo esse plano de salvação. Mas quando se fala desse grande dia, se fala sobre dois aspectos. Se fala sobre um aspecto daqueles que esperam a vinda de Jesus, porque têm a fé em Jesus, têm a fé no Senhor, clamam no Senhor.
E fala também sobre aqueles que não se renderam ao Senhor. Então, esse grande dia, quando o Senhor vier julgar a terra, ele vai ser um misto de sofrimento e dor, um misto de sofrimento e dor, para aqueles que acharam que era tudo balela, para aqueles que acharam que isso era história da carochinha, para aqueles que ouviram falar, mas não se renderam ao Senhor da profecia. Então vai ser um dia de profunda dor, tanto que Joel diz assim, ele é um temível e terrível dia. Então, sempre a mensagem profética, ela tem que ser falada de uma forma completa. Então, ela vai ser de dor mesmo, para estes, mas também vai ser de muita alegria e glória para aqueles que tiverem seu nome escrito no livro da vida, para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, amém? Só que, queridos, aqui tem uma palavra importante em relação a isso. Toda vez quando você vai ver uma palavra profética de julgamento de Deus, toda vez quando você vai ver uma palavra profética de que, sabe, Deus vai agir, Deus vai julgar, o próprio Deus, na sua palavra, se encarrega de nos advertir o arrependimento, nos incomodar a se arrepender, porque Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. O próprio Joel, que no ápice de sua mensagem de julgamento, Joel 2, ele diz assim, declara ao Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento, com pranto, rasguem o seu coração e não suas vestes, voltem-se para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassível, paciente, cheio de amor, e em arrependimento não envia desgraça. Deus, Ele tem prazer, na verdade, no arrependimento e não no julgamento. E aí onde é o problema, às vezes, há pessoas que quando vão falar do Evangelho, e quando vão falar sobre o julgamento do Senhor, fala de uma forma tão veemente no sentido de que aqueles que não creem já estão condenados. Isso é verdade, mas Deus não tem prazer nisso. Então, às vezes, parece que a gente fala sobre isso como se querendo condenar mesmo, mas tem que ir para o inferno mesmo. Mas Deus não tem prazer com isso. Todo anúncio do julgamento do Senhor, ele há implícito um aviso: arrependa-se, arrependa-se, que haja arrependimento. Eu não tenho prazer na condenação, eu sou Deus justo, mas eu também fui, através do meu filho, que cumpri toda a justiça em mim mesmo. Então, sabe, pega esse caminho de arrependimento e se identificar com Jesus, e eu mesmo terei prazer em suspender sobre você esse julgamento. Então a palavra do Senhor de profecia, de julgamento, é também envolvida com uma palavra de salvação, e nesse ambiente de salvação é que vem a promessa do Espírito Santo de Deus. Nesse ambiente de arrependimento vem a promessa do agir de Deus. Então, essa parte da profecia de Joel é uma parte de uma profecia que se aplica àqueles que, diante da consciência de um Deus que haverá de julgar a terra, entendeu que Deus deu seu próprio Filho para nele aplicar sua justiça, porque Deus é justo, não deixaria de punir o pecado, Deus é justo, mas aplicou em si mesmo o pecado e nele nos deu a oportunidade de salvação. E quando você vai ver a ação do Espírito Santo nisso, você vai ficar fascinado como esse momento que eu e você vivemos, esse momento, ele é um momento ímpar, um momento singular em toda a história da salvação, que começou lá em Gênesis e vai terminar no último capítulo lá de Apocalipse. Você, querido, eu e você, nós tivemos o privilégio dado por Deus de viver em uma época
muito, mas muito singular do agir de Deus, muito maravilhosa do cumprimento da profecia de Deus. E eu lhe peço em nome de Jesus, não torne isso vão. Não torne isso vão. Sabe, quando você vai vendo a atuação da Trindade, você vai vendo no Antigo Testamento a presença muito forte de Deus Pai. A presença muito clara, a essência muito clara de um Deus Pai revelando. Mas já no Gênesis assim, olha, a semente da mulher virá e esse será o Redentor. Você vê toda a história, uma profecia apontando para Jesus Cristo. Você vai ver Isaías, várias profecias apontando para o Messias prometido. E aí naqueles dias do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê a presença de Deus Filho agindo de forma poderosa. Nós olhamos e percebemos o que diz João: Deus se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus o Filho, ele vem agora, enviado pelo Pai, mas por consciência e amor, ele se entrega, vai até a cruz. E naquele momento, sabe, antes da sua crucificação, ele faz uma promessa, diz: olha, eu vou me entregar porque eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso porque se eu não fizer isso, vocês continuarão presos nos seus pecados. É necessário que eu seja crucificado. E após a minha crucificação, eu serei glorificado. E os discípulos ficam com medo: meu Deus, não vai embora, não vai. E em João 14, ele diz assim: mas esfria a cabeça. Lógico que eu estou contextualizando. Ele não diz assim, esfria a cabeça, fique peixe, ele não disse isso não. Ele diz assim: olha, mas tranquilize, eu não vou deixar vocês órfãos. Enviarei o Espírito Santo. E este Espírito é que vai guiar vocês. Esse Espírito é que vai conduzir vocês, que vai dirigir vocês. Então, em Atos capítulo 2, é inaugurado um novo tempo. Em Atos capítulo 2 é inaugurado o tempo em que o Espírito Santo agora vem para agir poderosamente em sua igreja, para conduzir a sua igreja até aquele grande, terrível e temível dia. Terrível e temível dia para aqueles que não conhecem o Senhor, mas glorioso e maravilhoso dia para aqueles que esperarem no Senhor e invocarem o nome do Senhor. Vivemos, queridos, justamente essa época. Vivemos justamente a época onde o profeta Joel profetizou. Vimos o que a palavra do Senhor nos diz em Atos. Hoje, a partir de agora, inaugura-se um novo tempo. E o Espírito Santo age na sua igreja hoje de uma forma como nunca agiu na história antes. Do mesmo jeito que o povo do Antigo Testamento pensava no Messias como alguém que vinha, sonharam com isso, pensavam sobre isso, estavam sob a direção de Deus Pai, mas sonhando com o Messias. Do mesmo jeito que agora, no Novo Testamento, no Evangelho, as pessoas não mais sonhavam com o Messias, mas viam o Messias. Agora, querido, aquele povo que um dia sonhou com o Espírito Santo, aquele povo que ouviu de Jesus, o Espírito Santo virá. É este povo agora que vê o Espírito Santo agindo. E é sobre essa perspectiva que eu gostaria de começar essa nossa série de mensagens. Sobre esse mover do Espírito, esse agir do Espírito na vida de cada um de nós. Porque quem é a igreja? Somos nós, a igreja do Senhor. Então, queridos, olha só, eu queria que, se você puder, você pode abrir o texto ou em Atos capítulo 2, ou em Joel capítulo 2, Atos capítulo 2, a partir do versículo 18, e Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, porque eles têm exatamente a mesma redação. Então, você pode acompanhar o que eu vou falar aqui, tanto em Atos 2, como em Joel
2. Porque depois daquele versículo que eu parei de ler, acontece uma repetição da profecia de Joel para evidenciar o cumprimento. Então, eu queria começar falando e analisando esse texto, na sua vida, na minha vida, dizendo o seguinte: esse texto ele começa dizendo assim, ó, depois disto. Essa expressão é importante, querido, porque ela evidencia um tempo, ela marca um tempo, ela inaugura uma nova fase. O agir do Espírito Santo na igreja, ela marca uma nova fase. Como assim uma nova fase? Porque é o seguinte, querido, antigamente, o Espírito Santo, ele vinha sobre pessoas específicas. O Espírito Santo, ele não era sobre todos. Não era a todos dado o direito de viver e ter o Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo, ele levantava pessoas. Então o Espírito Santo levantou pessoas como Moisés. O Espírito Santo levantou pessoas e ungiu, por exemplo, Davi. O Espírito Santo, agiu na vida de um homem chamado Sansão e deu-lhe poder e força. O Espírito Santo agia em pessoas específicas. Mas, lá no começo, o próprio Moisés, ele tem um momento, em Números 29, versículo 11, ele diz assim: eu sonho com um dia, onde o Espírito Santo não venha apenas sobre pessoas específicas, mas ele venha sobre todos. Sobre todos. E este dia, querido, é o dia que nós vivemos hoje, onde o Espírito Santo, ele vem sobre todos. Mas esse depois, ele marca uma era, a era do agir do Espírito Santo, mas ele marca um ponto individual também. Porque esse Espírito Santo só age na sua vida, só começa a agir na sua vida, só nessa perspectiva de unção, de poder, a partir de um ato de arrependimento, a partir de um ato de conversão. Por isso que antes da profecia de Joel, ele diz: arrependam-se, sabe, rasguem não suas roupas. Eu não estou falando de uma humildade externa, eu estou falando de humilhar o coração diante de mim, porque ao fazer isso, virá sobre vocês o Espírito Santo do Senhor. Então aqueles que efetivamente entregarem sua vida ao Senhor, depois de fazer isto, virá o Espírito Santo, que em Efésios 1 diz assim, é um selo, é como um selo, uma garantia daquilo que foi profetizado sobre a vinda do Senhor, o dia da glória, o penhor da nossa esperança, que é um dia estar com o Senhor, esse selo da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas eu queria que vocês começassem a analisar esse texto. Eu vou me ater a dois versículos, versículos 28 e o versículo 32 em Joel 2, 28. Diz assim: depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos. Então a primeira coisa, a primeira característica da obra do Espírito Santo na nossa vida é uma característica de abrangência. Característica de abrangência, em que sentido? Não são apenas alguns que receberam esse Espírito. A igreja não é dividida, presta atenção, a igreja ela não é dividida entre aqueles que têm o Espírito e aqueles que não têm o Espírito. Porque se você é a igreja, se você de fato entregou a sua vida a Jesus, você recebeu esse selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, isso já começa a quebrar na gente, aquela perspectiva de separação, quebrar em mim e você aquela perspectiva de achar maior ou menor. Nenhum de nós, diante de Deus, somos nada. Somos como vasos de barro, agora que trazemos em nós algo que é mais precioso, o Espírito Santo de Deus, amém? Vasos de barro, mas que tem dentro algo que é precioso, o Espírito Santo do Senhor. E essa abrangência é tão clara, tão evidente,
que ele diz assim, esse agir do Espírito Santo na igreja, ele não obedece distinções de idade. Ele diz, vossos filhos, vossos velhos. Jovens, filhos e velhos. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim para a igreja na minha vida, foi para o antigo núcleo de Manaíra. O antigo núcleo de Manaíra é o embrião do Espaço Gospel. Naquele dia eu fui para um culto, primeiro culto da minha vida, saí de lá, fui para uma vigília. Que eu até dizia para os meninos, rapaz, é o seguinte, eu não conhecia Jesus. Então, quando eu era acostumado a sair de casa, eu saía de casa e voltava de madrugada. Então, eu disse, rapaz, aí eu me lembro que foi Fábio que chamou a gente. Ele fez, Júnior, e aí, gostou? Eu disse, rapaz, eu gostei, tem valor. Agora só tem um problema. Ele disse, porque acabou. Porque são 10 horas, e agora? Vou fazer o quê? Aí Fábio ficou preocupado, né? Fábio ficou preocupado porque eu não tinha tido experiência com Deus, eu não era convertido ainda. Aí Fábio, acho que ficou preocupado de eu ir para casa, né, e sair, fazer uma coisa. Ele fez, não, mas tenha calma. Eu disse, que foi? Não, porque assim, tem uma vigília. Eu disse, como é esse negócio de vigília? É o seguinte, a vigília é o seguinte, a gente vai agora e só sai de 5 horas da manhã. Eu digo, pronto, é isso aí. É isso aí, é um negócio desse aí que eu quero. Aí eu fui para a vigília. E queridos, de manhã, assim, era o quê? Eu acho que eram umas 2 horas da manhã, Deus usou uma criança, eu acho que tinha 6, 7 anos de idade. 6, 7 anos de idade. E Deus usou essa criança assim de uma forma tão forte sobre a minha vida, que pela primeira vez tinha entrado na igreja evangélica naquele dia, que não sabia nem o que era a Bíblia, olhasse para uma Bíblia para mim, eu não sabia nem como é que eu tocava naquele negócio, eu nem sabia para onde ir. Uma pessoa que eu nunca vi. Aliás, que eu desdenhei, porque a gente foi dividido em grupos, e quando eu estava dividido em grupos, tinha uma senhora que estava orando tão bonito, uma oração bem bonita, e aí de repente aquela menina começa a orar, eu não estava entendendo nada, e eu quase dizia assim, menino, cala aí que eu quero ouvir a oração bonita da mulher, né? Eu quero ouvir a oração bonita da mulher, quase, mas Deus usou, querida, aquela criança, com tamanha autoridade sobre a minha vida, que quando ela terminou de orar, eu estava no chão, mas eu não estava ajoelhado não, eu estava no chão, chorando, porque aquela criança falou tudo a respeito da minha vida, tudo, e eu que tinha uma cabeça meio cética, naquele momento Deus quebrou muita coisa na minha vida, porque não tem idade, essa conversa de dizer que é adolescente, jovem, tal, né, essa turma só, não meu irmão, eu creio no Deus que quando Ele vem, transforma a vida, e é essa turma mesmo que é cheia do Espírito Santo, amém? Cheia do Espírito Santo, que conversa é essa, porque é jovem, gosta de aventura, não sei o que, vai viver aventuras com Deus, e Deus vai usar poderosamente, porque os homens e as mulheres que mais marcaram na história do cristianismo, sabe, em termos de evangelho, começaram como jovens, foram jovens que ousadamente transformaram o mundo anunciando esse evangelho. Então, meu irmão, a primeira coisa assim, não tem idade, meu irmão, não tem idade, o que tem é se colocar na presença de Deus, e Deus age, amém? Então não tem idade, não tem sexo, ele diz assim, vossos filhos e vossas filhas, seus filhos, suas filhas. Então Deus age poderosamente, independentemente de sexo. Deus age em homem, Deus age em mulher, amém? De mulher. Diz assim, não, vossos filhos, vossas filhas não têm idade, não têm condição social, até vossos servos, no versículo 29, você vai, até vossos servos e servas, sobre eles eu derramarei do meu espírito. Somos nós carnais, que avaliamos as pessoas por condição social. O Espírito Santo, ele age sobre toda a
igreja, amém? Sobre toda a igreja. Então, a obra, ela é abrangente, são velhos, crianças, jovens, a obra é abrangente, é homem, mulher, a obra é abrangente, é o culto, o indouto, a obra é abrangente, rico, pobre, é aquele do sertão ao da classe da mais urbanizada, da cidade mais urbanizada, porque é o Espírito Santo, e a promessa é: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, amém? Sobre todos. Mas ela não é só abrangente, ela é abundante. Ela é abundante. O termo que ele usa é assim: eu vou aspergir, eu vou colocar gotinhas, eu vou pingar o Espírito Santo sobre cada um de vocês. É isso que ele diz, sim ou não? É isso que ele diz: vou pingar do meu Espírito sobre vocês. O texto, ele diz respeito a derramar. O Espírito Santo sendo derramado. A ideia aqui, querido, a ideia aqui é como uma fonte jorrando, uma fonte a jorrar. Meu irmão, eu não sei qual é a sua expectativa, ou a sua perspectiva do agir de Deus na sua vida. Eu não sei qual é a noção que você tem, mas deixa eu dizer alguma coisa, querido. Se você acha que Deus já fez alguma coisa na sua vida, você está por fora. Você está por fora. Porque a promessa é que Deus vai derramar. Derramar. Quando Jesus diz assim, quando Jesus fala, sabe, naquele dia, quando está com a mulher samaritana, ele diz assim, rios de água viva fluirão do seu interior. É rios de água viva. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está acostumado a viver gotinhas do Espírito Santo. A gente está acostumado a viver momentozinhos com o Espírito Santo, momentozinhos com Deus. Meu irmão, o agir do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, ele precisa ser, ele tem que ser abundante, amém? Deus quer te encher poderosamente, meu irmão. Deus quer, sabe, agir na sua vida, abundar na sua vida, transbordar na sua vida, de forma que você nem imagina. Não se acomoda com o que você já tem de Deus. Não se acomoda ao que você já viveu com Deus. Não se acomoda aos momentos que você já teve com Deus. Porque Deus quer agir e quer, sabe, derramar sobre você. Quer inundar a sua vida. Quer que você seja cheio da presença dEle. Às vezes a gente fica acomodado. Tá bom, Senhor, tá bom, tá muito bom, minha vida está muito boa. E às vezes essa ideia do muito bom, está muito boa, é onde começa você a esfriar. Sabe que tem um momento que é muito perigoso na vida de um crente. É quando ele acha que está tudo muito bom. Quando você achar, meu irmão, que está tudo muito bom, comece a se preocupar. Porque nesse momento, se você não prestar atenção, você vai estagnar. E com Deus, brother, você não estagna. Provavelmente, você vai esfriar. Sabe por quê? Porque você vive numa pressão que quer lhe afastar de Deus. Você sai daqui, velho, você vai para a lanchonete, você vai para qualquer lugar, e você vai ter uma pressão lhe colocando longe de Deus. Toda vez que você acha que está bom demais, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, para você ver assim, tá bom não. A palavra do Senhor diz que Deus vai derramar sobre a minha vida. Eu quero muito mais do meu Deus, amém? Muito mais. Então, querido, em nome de Jesus, não se acomoda à tua realidade. Não se acomoda ao momento que você está vivendo. Você sabe o que é que me dá pena? Às vezes, as pessoas, tem jovens que acham que sabem, eu já sei. E aí, em vez de querer crescer mais, começa a querer relativizar aquilo que sabe. Isso é um problema. Acaba besta, acha que sabe alguma coisa.
E depois, na sua empáfia, de achar que sabe uma coisa, aí começa a querer relativizar tudo que sabe, a querer dar um jeitinho para satisfazer suas vontades. Querido, eu fui aluno, eu disse várias vezes assim, eu fui aluno de Dr. Shedd, e eu me senti humilhado quando, no término de uma aula, já falei várias vezes, no término de uma aula, né, enquanto eu estava lá indo para lanchar, Dr. Shedd, que, né, comentou uma Bíblia, interpretou, eu não sei nem quantas vezes aquele homem leu aquela Bíblia, não tenho nem noção quantas vezes aquele homem leu aquela Bíblia. E no dia do intervalo, eu vi o Dr. Shedd indo para a biblioteca. Aí eu curioso, eu digo, vou ver o que é que ele vai ler, porque deve ser um livro muito massa. Vou procurar esse, ele entregando o livro, eu vou lá pegar esse livro emprestado para ler, para saber o que é que, se ele está lendo, né, deve ser um livro importante, E aí quando eu chego lá, está o Dr. Shedd lendo o que? A Bíblia. Diga aí, realmente era um livro importante, lendo a Bíblia. Aí eu fico pensando, um bando de caba besta, achando que sabe alguma coisa, achando que entendeu alguma coisa. O cara com 80 e poucos anos, leu para frente e para trás, estava lendo a Bíblia. E às vezes, meu irmão, você nem lê e acha que sabe. Você nem lê e acha que sabe. E às vezes aquilo que leu quer distorcer para fazer suas vontades. Deus tem coisa muito grande para fazer na nossa vida, amém? Maravilhosa, se entregue mesmo. Se entregue nesse agir do Espírito. Porque cada vez que você se entregar, querido, você vai ver esse Espírito Santo agir na tua vida. E a Bíblia diz, olha que coisa maravilhosa, diz que veio o Espírito Santo, virá sobre vocês Espírito Santo. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus colocará em sua boca, em sua vida, suas próprias palavras, amém? Quantas coisas você tem falado, quantas coisas você tem pronunciado, que são pensamentos seus, ideias suas, palavras suas. Toda vez que esse Espírito Santo se derrama sobre a sua vida, sabe, as palavras do Senhor passam a ser elas, e apenas elas, a que você pronuncia. São estas palavras que Deus vai colocar no teu coração, na tua vida. Sabe, vossos filhos, como a palavra do Senhor, Deus vai imprimir, Ezequiel, Deus vai imprimir a sua lei em nossos corações. Sabe o que acontece? Talvez seu linguajar ainda não foi mudado, sua forma, sua expressão ainda não foi mudada, porque você não se deixou ser inundado, ser preenchido pelo Espírito ainda. Sabe, deixa o Espírito Santo agir, enche-se desse Espírito, porque diferente de como foi antes, o Espírito Santo está aberto para todos, para abençoar, para encher a vida de todos, amém? Todos, inclusive a tua vida também. Então, eu colocarei as minhas palavras. O que é um profeta? O profeta é aquele que anuncia as palavras de Deus. A gente tem uma ideia de um profeta, uma espécie de vidente. Algumas vezes o profeta antecipa, algumas vezes, mas um profeta é aquele que fala a palavra que Deus anunciou. Às vezes o profeta vai se levantar e vai corrigir. Quantas vezes, querido, às vezes sem querer, mas obediente ao Senhor, eu falei palavras duras aqui, mas por que, querido? Quando Deus fala, Ele fala, e quando Deus fala, querendo corrigir, essa palavra precisa ser dita, precisa ser corrigida. Como você veria um pai que nunca corrige seu filho, nunca, que deixa seu filho viver do jeito que ele quer, da forma que ele quer, bater cabeça do jeito que quiser? É um pai, sabe o que é? É um pai ausente, é um pai relaxado, é um pai que não se preocupa. Por isso, querido, Deus é pai zeloso, Ele corrige. Quando ouvires a palavra do Senhor corrigindo a tua vida, não endureça teu coração. E sabe o que acontece? Deus vai usar você cheio do Espírito Santo, para você ser usado por Deus, para ser boca de Deus em relação aos seus amigos, suas amigas. Essa semana eu estava na universidade,
eu estava na universidade e eu passei por uma situação meio vexatória. Vexatória não, talvez vexatória para os outros, mas no fundo eu glorifiquei a Deus. Eu estava no intervalo do lanche lá, e aí quando terminou, eu fui pedir um café, tomei um café, e aí eu vi uma galera da turma sentada, todo mundo junto. Aí eu peguei minha xícara de café e digo, vou sentar aqui, né, no meio da galera. Quando eu sentei aqui no meio da galera, aí uma das meninas lá da sala fez assim, galera, Martinho, eu acho melhor você não sentar aqui não. Eu digo, o que houve? Ele fez, não, porque o papo aqui, para você é complicado, não dá certo não, esse papo aqui. Aí outra fez, não, mas sabe uma coisa? Senta aqui, Martinho, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Sabe o que foi que eu vi, querido? Eu vi que naquele momento a minha presença fez algo diferente. A minha presença fez algo diferente. Vossos filhos e vossas filhas serão profetas. Falarão as palavras do Senhor. Vocês terão sonhos, visões. Sabe, sonhos, eles têm o aspecto psicológico, natural, fisiológico. Mas há sonhos que são intervenções de Deus. Sonhos que falam sobre sua vida particular, individual. Ou sonhos que diz respeito ao aspecto coletivo, onde Deus pode falar e anunciar. Eu creio nisso de verdade. Vossos velhos terão sonhos que elucidam uma situação que você está vivendo e que você não estava entendendo, mas sonhos como de José, que mostra o futuro, algo que vai acontecer na sua vida. Se entregue ao Senhor, e Deus vai mostrando coisas na sua vida que você nunca viu, nunca pensou, nem imaginou. Sonhos. E o interessante é que ele diz assim, são os velhos, como se dissesse, aquele que talvez já estivesse findando os seus dias, aquele que naturalmente achasse que já deu tudo que era para dar. Até mesmo eles terão sonhos. Em relação aos jovens, ele diz assim, vocês terão visões. A ideia aqui, vocês vão ver além das aparências, vão ver além daquilo que é patente aos olhos, vocês vão ver com olhos de fé, vão ver coisas que só alguém que confia no Senhor é capaz de ver, vão ver coisas que um homem natural, uma pessoa natural jamais veria. Vocês verão coisas que será o próprio Espírito que colocará na vida de vocês. Sabe qual é a minha oração, querido? A minha oração é que a gente seja capaz de olhar para a nossa turma, olhar para nossos amigos e dizer assim, brother, você está aí com a vida destruída, mas deixa eu dizer uma coisa, eu vejo você, meu irmão, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu vejo você, meu irmão, minha irmã, sendo usado poderosamente. Isso, querido, olhos naturais não veem, mas jovens cheios do Espírito Santo veem, amém? Eu vejo alguém olhando para a minha vida e dizer assim, você nem imagina o que Deus ainda tem para fazer na tua vida, e crê que o Senhor vai fazer, amém? Deixa o Espírito Santo dar essas visões na sua vida, deixa Deus agir na sua vida, e você vê aquilo que o Senhor quer que você veja, sabe, de ver às vezes o diabo tramando ciladas na sua vida, que qualquer pessoa cairia, mas você diz assim, o Senhor já me disse, isso aqui é cilada, vou cair fora. Visões que só o Espírito Santo dá. A minha oração, querido, é que o Espírito Santo seja derramado sobre você, coloque sobre você as palavras de Deus, coloque sobre você sonhos de olhar para o futuro com perspectiva, e dê a você visões que só alguém cheio do Espírito Santo pode ver. Porque o texto aqui, querido, embora ele seja segmentado, ele não quer dizer que vai ser jovens isso, velhos isso, filhos isso, filhas isso. Ele quer dizer assim, não existe distinção. Serão velhos, crianças, serão adultos,
até servos e servas, sobre eles derramarei o meu Espírito, para ver o que? A ideia de unidade. Se você for olhar no Antigo Testamento, você vai ver que profecias, sonhos e visões eram coisas associadas a uma ação profética. Sabe uma das coisas que o Espírito Santo vai fazer em você, meu? Uma ação profética na tua vida, de você ser profeta do Senhor, ser alguém usado por Deus para marcar a sua geração. Porque o agir do Espírito Santo, ele não é um agir para morrer na gente. A ação do Espírito Santo não é uma ação para terminar em você. É uma ação profética para a transformação da realidade. Por isso que quando ele termina de falar isso, no versículo 32 ele diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O agir do Espírito Santo, querido, ele vem sobre nós para nos capacitar, para nos transformar em profetas da nossa geração, para transformar a nossa geração. Querido, não retenha o Espírito Santo sobre a sua vida. Não retenha o Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo, você no dia que entregou a vida a Jesus, no dia que você se colocou diante de Deus, e literalmente, de verdade, você se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida, ali Deus começa uma obra. Deus começa uma obra para lhe transformar em um profeta nessa geração, para lhe transformar alguém que vai anunciar a salvação do Senhor nessa geração. É por isso, querido, que quando isso acontece em Atos capítulo 2, após a primeira pregação, daqui 3.000 pessoas entregam a vida ao Senhor. O Espírito Santo, querido, o Espírito Santo, ele veio sobre a sua igreja para nos transformar em testemunhas do Senhor para uma geração corrompida e perversa. Deixa Deus te usar, amém? Deus quer te usar, Deus quer te encher, Deus quer te capacitar, Deus quer fazer com que você veja coisas novas, sonhe coisas novas, fale coisas novas, para que o Senhor seja glorificado. E você nem imagina o que Deus ainda tem para fazer na tua vida. Você nem imagina o que Deus tem para trabalhar na sua vida. Agora, querido, se coloque na presença de Deus, sabe, e não retenha o Espírito Santo. Sabe por que Deus tem te ensinado tanto? Sabe por que Deus tem te falado tanto? Porque Ele vai te usar. Sabe por que você um dia entregou sua vida a Jesus? Porque Deus não só tinha algo marcado com você, mas quer te usar para marcar a tua geração. Amém, querido? E que sejamos profetas diante de uma geração que se perdeu. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer com aquele que se perde. Deus tem prazer que cada um de nós sejamos profetas e que cada dia mais homens e mulheres se entregam ao Senhor e sejam cheios desse Espírito. O Espírito Santo, querido, vem sobre a igreja, não para ser uma propriedade retida da igreja, mas para ela transbordar, inundar e salvar, alcançar outras vidas. Como é que você tem visto esse agir do Espírito Santo na sua vida? Talvez, querido, muitas vezes você tenha achado que o agir do Espírito Santo na sua vida é para você fazer coisas sobrenaturais, quando o maior propósito do agir do Espírito Santo na sua vida é lhe transformar num profeta numa geração, um profeta cheio do Espírito Santo para a salvação de muitos. E eu creio que Deus vai fazer isso na tua vida, amém? Eu creio que Deus vai fazer isso na tua história, na tua realidade. E você um dia olhará para si mesmo e dizer assim: meu Deus, tanta coisa tu fizeste, Senhor. Glória a Deus que não foi eu. Foi um vento impetuoso do teu Espírito Santo que encheu a minha vida, que transbordou na minha vida e alcançou a vida daqueles que estavam perto de mim. Que Deus te abençoe, que esse Espírito Santo seja derramado sobre você e que nós sejamos profetas nessa geração, amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.
Eu queria, querido, que a gente cantasse aquela música novamente. E enquanto nós vamos cantar essa música, eu queria que você se colocasse diante de Deus. Eu queria que você se apresentasse a Deus mesmo, de verdade. Para que esse agir do Espírito Santo, sabe, fosse algo real na sua vida, visível na sua vida, e não algo contido em você. Não retenha o agir de Deus na sua vida. Quantas oportunidades você já teve de falar desse Jesus? Quantas oportunidades você já teve de olhar para uma pessoa e dizer assim: meu irmão, eu vejo você hoje destruído. Você hoje está destruído, acabado. Mas há um Deus que restaura vidas. Eu já vejo você restaurado. Seja profeta de restauração. Sabe, veja na vida dos outros. Sabe, com essa fé que ninguém tem. Lá fora, querido, as pessoas vão olhar para as pessoas e vão pisar nelas. Vão dizer: essa aí está acabada. Mas aqueles que têm o Espírito Santo dizem assim: eu creio num Deus que restaura vidas. Eu creio num Deus que levanta vidas. Eu creio num Deus que salva. Eu creio num Deus que move de verdade todas as nossas estruturas e nos dá uma nova perspectiva. Queridos, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo agir na tua vida e seja de fato profeta de uma nova geração. Deus quer levantar, queridos, daqui entre nós, homens e mulheres, para marcar o tempo, como estes homens marcaram o seu tempo. Há um texto na palavra do Senhor que diz assim: tendo Davi cumprido o seu propósito na sua geração, ele morreu. Quais são os propósitos que Deus ainda tem para cumprir na tua vida, nessa geração? Não deixa isso passar. Não deixa isso passar. Porque o Espírito Santo de Deus quer te encher e quer te usar poderosamente. Amém, querido? Vamos cantar essa música. Vamos cantar essa música. Presença, perfume suave. Eu sei que estás entre nós. És bem-vindo, fostes derramado. Venha entre nós, habitar entre nós. Doce presença, perfume suave. Canta, querido, canta essa música. Eu sei que estás entre nós. És bem-vindo, fostes derramado. Vem reinar entre nós, habitar entre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem e reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Talvez você esteja aqui e você tem sentido uma vida um pouco apática. Você tem vindo aos cultos, você tem até ido à célula, você tem tentado, mas parece que aquela presença poderosa do Espírito Santo não está se manifestando na tua vida. E você tem passado dia após dia, talvez tenha se colocado
por uma decisão em te buscar, em buscar o Senhor, mas você tem se sentido um pouco sem força, sem energia. Querido, Deus não completou a obra ainda. Ele ainda tem muito para fazer na tua vida, pode ter certeza disso. O Senhor quer te levantar, querido, quer se manifestar sobre você, quer se manifestar em você. O Senhor quer te reerguer, quer falar aos teus ouvidos, tocar o teu coração. E você vai sim perceber esse Deus agindo, se movendo em ti. Se você quer, querido, que o Senhor faça isso na tua vida, e sinceramente você se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu preciso desse mover, eu preciso desse renovo diante de ti. Eu quero lhe pedir, querido, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Eu sei que nessa noite Deus tem algo para renovar, restaurar, trabalhar em ti. Você vai ver Deus agindo sim, restaurando sim. Se joga na presença dEle, se derrama na presença dEle, sabe, se ajoelha aqui e diz assim: Senhor, faz sobre mim esta obra, enche-me, Senhor, em nome de Jesus. Se coloca Deus aqui e diz assim: Senhor, se há algo que impede o teu agir na minha vida, tira agora, para que você possa fazer isso agora, do seu jeito. Ao se ajoelhar, ora, diz assim: Senhor, eu me entrego em tuas mãos. Senhor, move-se em mim. Espírito Santo de Deus, age no meu interior. Sabe, se coloca diante de Deus. A gente vai cantar mais uma vez essa música, e você vai fazer a sua oração. A sua oração. E depois eu vou orar por você, mas faça a sua oração agora diante de Deus. Queria pedir aos líderes de célula, queria pedir a todos os líderes de célula, a virem aqui orar por essas pessoas. Eu sei que estás entre nós, és vivo, fostes derramado, vem reinar entre nós, habitar em nós, doce presença, um perfume suave. Eu sei que tu estás entre nós, vem reinar, reinar entre nós, verde perdoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar, verde perdoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar, verde perdoso, sopra sobre nós, oh, vem reinar, vem reinar, sopra, sopra, sopra um novo fôlego de vida, vem reinar. Pai, oh Deus, nós nos colocamos diante de ti, Senhor, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, enche-nos, Deus, cada dia mais da tua presença. Deus, eu coloco cada um destes que vieram aqui à frente, Pai, diante de ti, Deus, em nome de Jesus. Pai, um dia eles se entregaram a ti, um dia tu falasse poderosamente ao coração deles. Eu não sei o que houve na caminhada, eu não sei o que aconteceu. Agora o que eu sei é que tu és Deus que pode mudar qualquer realidade, transformar qualquer realidade.
Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, restaura o ânimo do primeiro amor no coração deles. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, move no interior dele, faz uma transformação de tal sorte que ele veja, Deus, a tua presença, o teu agir, Pai. Senhor, tu não só estás próximo, tu não só está perto, tu não só, Deus, nunca os abandonaste, como tu estás no interior de cada um deles. Tu estás presente, eles são templo teu, habitação tua, Pai. Portanto, eu te peço em nome de Jesus, manifesta-se, Senhor, com poder e graça sobre todos eles. Derrama a tua unção sobre todos eles. Enche essa juventude, ó Deus, do teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, move-se nesse lugar. Espírito Santo de Deus, tira todo pecado, tira todo pecado, tira tudo aquilo que nos coloca para longe de Ti, e que a Tua presença seja poderosa aqui, que o Teu agir seja poderoso nesse lugar, que esta cidade conheça uma juventude que teme a Deus e que é profeta em sua geração, Pai. Vento impetuoso desce sobre nós, enche este lugar como em Pentecostes, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se levanta e canta. Perdoso, sobre nós, como em Pentecoste, vem aqui reinar. Vento perdoso, sobre nós, como em Pentecoste, vem, vento perdoso, sobra sobre nós. Canta, querido. Como em Pentecoste, vem aqui reinar. Vento impetuoso, sobra sobre nós. Como em Pentecoste, vem aqui reinar. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso. Aplauda esse Deus. Aplauda esse Deus, querido. Amém. 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 Eu queria que todos dessem as mãos. Nós vamos orar encerrando agora. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, velho. Eu não sei. Talvez você tenha muito tempo. Mas tem essa convicção que, olha, Deus tem muita coisa ainda para fazer, velho. Muita coisa. Se entrega. Talvez esse tempo tenha colocado em você algumas armaduras, que você se feche. Tira isso. Tira isso. E deixa Jesus trabalhar na tua vida, te usar. Você que está começando agora, meu irmão, está iniciando agora, querido, se prepara. Se prepara mesmo, se coloca diante de Deus. Porque eu vejo sim Deus usando muitos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Salvando uma geração. Nós vivemos um tempo novo. Um tempo novo. É tempo de salvação, querido. É tempo de salvação. É tempo de salvação. Onde você estiver, onde a planta dos teus pés pisarem, ali vai ser lugar de salvação. Pode ter certeza disso. Ali Deus vai usar. Você vai semear palavras de salvação ali. E o Senhor vai fazer a obra. E cada vez que você for sendo usado e sendo ousado, Deus vai te enchendo cada dia mais. E você vai ver. E você vai perceber como é maravilhoso ser usado por Deus, estar na presença de Deus. Pai querido, aqui está a tua igreja, Pai. Igreja sobre a qual tu profetizaste. Igreja sobre a qual, Deus, teu Espírito Santo, Deus, já foi derramado. Vivemos uma
uma época, Senhor, tão linda, tão bela, onde temos livre acesso ao Senhor, onde temos o Senhor habitando em nós. Deus, que nós aproveitemos esse tempo, que vivamos esse tempo. Não deixa que esse mundo louco, não deixa que esse mundo doido, que quer nos trazer tristeza por coisas materiais, que quer trazer tristeza por pessoas que não te conhecem, pessoas, ó Deus, que são, ó Deus, muitas vezes usadas para nos ferir. Não deixa que nada disso, Pai, supere o prazer de Teu Espírito Santo em nós, Teu Espírito Santo agindo em nós. Cura todas as feridas, sara todas as dores. Deus, nos enche de ousadia para falar a nossa geração. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder, a unção do Santo Espírito do Senhor esteja sobre todos nós, sua igreja, para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Até sexta-feira na vigília e amanhã no culto e na escola.